Vamos lá, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, coloca diante do Senhor, Pai, essa palavra. Peço, Pai, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a entender. Eu declaro, Pai, falido toda a obra do diabo de trazer confusão, dúvidas, mentiras, Deus, no nome de Jesus Cristo. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é aquela palavra que transforma, que traz, Pai, renovo, que traz restituição, que traz restauração. E no nome de Jesus Cristo nós oramos nessa hora, Pai, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, trazendo a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, quem pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, hoje é o último culto que nós vamos falar sobre essa série do fruto do Espírito. E mano, como tem sido algo especial falar sobre isso. Nós iniciamos essa palavra, esse tema, nós iniciamos lá em janeiro. Na nossa primeira ministração a gente falou sobre João 15, nós exploramos bastante esse versículo, João 15, do 4 ao 5, sobre o permanecer. Ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O Data Show, seja bem rápido e ligeiro hoje, porque, cara, eu já me atrasei aqui, você vai me ajudar. Glória a Deus. João 15, põe lá para nós. Quem que está lá? É o João? É? Oh, então demorou, João. Põe lá, João. João 15, isso, versículo 4 ao 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Próximo versículo diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, o que ele está dizendo? Ei, se você quer dar fruto espiritual, permaneça em Cristo. Se você quer manifestar os frutos do Espírito, que está citado lá em Gálatas 5:22, versículo 23, vamos lá, João, pode pôr na tela de volta, vamos de novo, foi mais rápido que eu agora, hein, glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eita, essa eu até forcei um pouquinho mais, porque essa é power. Domínio próprio, gente. E olha, preste atenção como ele diz ali no final. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque você está liberado das leis? Não, não é por isso. É porque você manifesta frutos, queridos, que a lei não precisa ser aplicada em você, porque você está debaixo dela obedecendo. Você manifesta os frutos de uma maneira que você está honrando todas as leis, sejam elas espirituais ou sejam elas naturais, né? Porque às vezes a gente coloca muito esse sentido assim de honrar as leis espirituais, mas esquecemos das leis naturais. Mas mano, o natural ele é tão importante quanto o espiritual, amém? Sim ou não? Sim, queridos, ele é tão importante quanto o espiritual. Então não adianta eu falar assim, eu honro, né? Eu sou aquele que ama o Senhor. Mas mano, não amo meu irmão, não está fluindo nada isso daí. Então, cara, o que ele está falando? Que aquele que permanece no Senhor dará muito fruto, ou seja, o fruto espiritual, que é descrito em Gálatas 5, 22, 23. E ele fala, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, se você não está conectado nessa videira, você não consegue produzir esses frutos. Mas eu sou uma pessoa boa. Ser bom não é o suficiente, irmão, para manifestar fruto do Espírito. Você precisa permanecer. Você tem que estar em relacionamento com Jesus, porque é o próprio Jesus que manifesta através do Espírito Santo, queridos, esses frutos em você. Ele desenvolve isso em você. Ele vai te capacitando para que você possa vivenciar isso. E o domínio próprio, queridos, que será o nosso foco nessa noite, ele é fundamental para a gente viver os propósitos de Deus e resistir às pressões da vida. Se você não tiver domínio próprio, irmão, você vai sucumbir diante dos problemas, diante das situações. E qual que é o significado do domínio próprio e qual que é a sua relevância? Vamos lá. Domínio próprio, ou também em algumas versões chamada de autocontrole.
Até dei um pause aqui para você pensar um pouquinho, tá bom? Isso aqui foi de propósito, tá bom? Domínio próprio e autocontrole. Graças a Deus, né, para a honra e glória do nosso bom Senhor, todos nós somos pessoas que têm autocontrole, sim ou não? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, amém? Nem que seja profético, amém, irmão? Estou profetizando sobre a sua vida. Se você não tem, terá, né? Se você não é uma pessoa controlada, vai ser. Se não é uma pessoa que tem domínio próprio sobre as circunstâncias, vai ter. Por quê? Porque você está permanecendo. Porque você está aqui, ó, firmado está enraizado. Não, você está enxertado nessa videira. Você é o ramo. E Jesus Cristo é a videira, você é o ramo, então você vai dar frutos. Por quê? Porque você está enxertado, você está sendo nutrido, você está recebendo os recursos que você precisa para poder manifestar o domínio próprio. Então, queridos, refere-se ao poder sobre os nossos desejos. Domínio próprio é o poder sobre os nossos desejos e nossas paixões. Gálatas 5:22, essa característica ela é apresentada como um fruto que está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra domínio próprio ela tem origem num termo grego e significa controle interno ou força sobre os próprios impulsos. Porque vamos lá, se a gente precisa ter força sobre os nossos impulsos, sinal que nós temos esses impulsos, sim ou não? Sinal que nós somos propensos a sermos descontrolados, ou não? Sim ou não, queridos? O que vocês acham? Sim, né? Nós somos propensos a ser barraqueiros, né? Barraqueiras. Sim ou não, queridos? Mas nós permanecemos no Senhor e o Senhor nos dá o controle, né? E quando nós temos vontade de irar, nós não iramos. Por quê? Porque nós temos o controle sobre os impulsos, sobre a força, o controle interno e força, né, sobre os próprios impulsos, ou seja, sobre os nossos próprios desejos, ou sobre as nossas próprias paixões. Queridos, mas o que está fora do controle então? Vamos lá, nós devemos identificar áreas de nossas vidas que precisam de ajuste. Tem áreas nas nossas vidas, queridos, que precisam ser ajustadas. Talvez você tenha domínio sobre uma determinada área, mas não tem sobre outra. Talvez você tenha domínio em outra, mas não tenha sobre uma. Talvez você não tenha domínio sobre nada. Ou talvez até você tenha um pouco de controle. E glória a Deus por isso. Queridos, Tiago 1, versículo 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Vamos lá, é tentado pela própria cobiça. Vou repetir mais uma vez, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, né, vamos lá, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém, queridos? O que ele está falando? Que então começa algo dentro de nós que ele chama, ele identifica como cobiça. Espera aí. Tiago ele nos ensina que a tentação não vem de Deus, ela surge dos nossos próprios desejos. Queridos, que podem ser desejos errados ou podem ser desejos exagerados. E esses desejos, quando não são controlados, eles acabam nos puxando e nos levando a fazer coisas que não agradam a Deus. Às vezes, queridos, aquilo está queimando dentro de nós, o desejo de algo, o desejo de fazer algo, e você sabe que aquilo não é algo da parte do Senhor, mas você está tendo desejo. Então o que é isso? Isso é uma cobiça. Você está desenvolvendo aquilo ali. Então, queridos, você é tentado pela sua própria cobiça, é o seu próprio desejo, não é o Senhor que está te tentando, é aquilo que está na tua carne. É a tua natureza pecaminosa gritando. É a tua natureza, sabe, tendo voz dentro de você. Aí ele fala assim que você vai, quando você dá crédito, você é arrastado e é seduzido. É como se você fosse abordado por ela, assim, levado, conduzido, queridos, para o lugar aonde haverá o pecado.
Então esses desejos, quando não são controlados, eles acabam nos puxando e nos levando a viver coisas que vão desagradar ao Senhor. Então é como uma semente sendo plantada. Queridos, quando você lança uma semente, essa semente ela está ali, ela vai ser nutrida, ela vai ser regada, ela vai ser cuidada, vai ser adubada, e daí ela vai virar uma plantinha, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até dar um fruto. É assim que funciona. Então primeiro vem o desejo que cresce e dá origem ao pecado. Quando o pecado ele amadurece, ele traz morte. Então, cara, ninguém caiu do nada. Eu estava do nada e caí. Não, você não cai do nada. Ninguém vai para o pecado do nada, gente. A gente começa a alimentar aquilo dentro de nós. A gente começa a dar crédito para aquilo. E a gente começa a fugir dos lugares onde a gente poderia ouvir a Deus. E a gente passa a ir para os lugares aonde o nosso eu grita mais forte. O nosso eu, ele berra dentro da gente cada vez mais. Então, queridos, a gente cala a voz do Senhor. E isso acontece de várias maneiras. Muitas vezes de uma forma sutil. É quando eu deixo de orar, é quando eu deixo de ler, é quando eu deixo de frequentar o culto, é quando eu deixo de estar na presença do Senhor. E começo a dar créditos. Para quê? Para minha mente, queridos. E a mente, ela é enganosa, queridos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então o que ele começa a falar? Assim, que eu preciso daquilo. Eu preciso daquela situação, eu preciso daquele relacionamento, eu preciso daquela droga, eu preciso daquela bebida, eu preciso daquele cigarro, eu preciso daquela pornografia, eu preciso daquela masturbação. Eu preciso dessas coisas porque é assim que eu vou ser suprido. E eu perco o controle. Por quê? Porque aquilo ali, ele gera algo, ele cresce dentro de mim, e quando eu vejo, queridos, é o pecado. É o fruto do pecado pronto para você comer. E quando você come, aquilo gera morte. Queridos, essa morte, ela significa ficar distante de Deus, perder a nossa conexão com Ele. Então o que acontece? Às vezes, queridos, o pai e a mãe estão na sala reunidos e falam: filho, vem participar desse momento. Eu não vou, estou aqui no meu quarto bem de boa. Então devagarinho eu estou me afastando da comunhão, devagarinho eu estou me afastando daquele momento onde eu estaria recebendo algo, devagarinho eu vou me distanciando, e daí eu entro neste lugar, e ali, queridos, eu dou liberdade para a minha imaginação, para a minha mente fértil falar comigo, mas eu ainda não caí no pecado. Aí, queridos, o que eu faço? Aquilo vai se estruturando dentro de mim, porque ele vai se desenvolvendo, e de repente aquilo cria um fruto, e daí eu caio. E quando eu caio, queridos, aí o diabo chega em mim e fala assim: viu só, vacilão, você não serve nem para ir para a igreja, você não serve nem para ter um relacionamento com Deus, você é um pecador, você é um sujo, você é um nada. É isso que ele faz. Primeiro ele fica ali falando: come, não dá nada. É só um baseadinho, é só uma experiência, é só é só hoje que você não vai, é só hoje que você não vai orar, é só hoje que você não vai ler, é só hoje que você não vai adorar, é só hoje. Ir lá na boca, lá com os irmãos, são meus amigos, nada a ver. Ou é só um golinho, eu bebo socialmente. Irmãos, é a maneira sutil que ele vai trabalhando, e ele vai jogando e vai te alimentando. É a maneira sutil dele te seduzir, que é o que ele está falando, sendo arrastado e seduzido. Aí a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Aí quando chega o pecado, aí o diabo vem e te aponta o dedo. Aí ele fala: ô vacilão, você não é crente? Aí ele te envergonha, aí ele te ridiculariza. Aí você fica envergonhado de estar diante da comunhão, diante da congregação, porque você se sente sujo. Por quê? Porque não teve domínio, não teve autocontrole. Então, irmãos, o que Tiago deixa claro é que nós somos responsáveis por lidar com esses desejos. Ele não culpa ninguém de fora, ele não está culpando ninguém de fora, queridos, mas ele nos convida a refletir e controlar o que está dentro de nós. E muitas vezes nós estamos falando: eu caí por causa de fulano, eu fiz isso por causa de Beltrano. Não foi, irmão, foi por causa de você. Foi por causa do que está dentro de você, por aquilo que você não consegue controlar, por aquilo que você não consegue dominar.
É por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu sou o responsável por aquilo. Porque se eu não coloco expectativa em alguma coisa, queridos, aquilo não vai vir sobre mim. Ele não tem peso sobre a minha vida. Ele não tem força sobre a minha vida. Às vezes, queridos, quando você, sabe quando você treta com alguém? Vamos lá, usar esse exemplo. Super amigos e de repente, super gêmeos ativar, já não estão mais ativando. Deixaram de ativar. Quem já assistiu Super Gêmeos aqui? Sabe do que eu estou falando? Às vezes eu estou falando que os caras nem sabem, né? Só os velhos que levantaram as mãos, não vinham não. Brincadeira. Porque nada, é recente esse desenho, né? Porque a gente somos jovens, né, Gilberto? Porque, cara, eu tenho 46 anos. Sou jovem, amém, queridos? Amém, queridos? Então, queridos, eu tenho 46 anos. Eu quero dizer uma coisa para você, a gente não está de brincadeira, irmão. 46 anos, a gente a gente tem que ser homem. Tem que ser homem, tem que ter atitude de homem. Não sou mais piá. Passou já essa fase de ser piá. Tem que tomar atitude de homem. Então, queridos, a gente tem que entender que às vezes a gente fica ali fomentando alguma coisa, né? Pô, tretei com o irmão. Irmão, isso, aquilo, aquele outro e pá. Aí, cara, quando eu vejo o irmão, me acelera o coração. Por quê? Porque gera tudo quanto é tipo de emoção, de sentimento, tudo quanto é coisa dentro de você, né? Te aflorece coisas assim que você fala, Jesus, me segura. Eu falo, eu não vou segurar não, cara. O que eu te dei já está em você, saiba usar agora. Né? A gente não fala, maior é o que está em mim do que está no mundo. Você não fala, crente? Sim ou não? E por que você não usa então? Por que na hora que aparece o problema ali assim, você se diminui diante do problema? A hora que está ali, aí não é maior o que está dentro de mim. Eu era um leão, agora sou um gatinho. Então, irmãos, como eu sei que isso passou? Quando você encontra isso dali, você fala, irmão, de boa, beleza, toca aí, firmeza, daqui, dá um abraço, vem cá. E aquilo, cara, não gerou nada no teu coração. Nada. Aquilo não desestabilizou você emocionalmente. Você conseguiu passar, você conseguiu, ir. Então, irmãos, não é responsabilidade dos outros, é minha. Eu que tenho que controlar o meu coração, os meus desejos, as minhas emoções. Eu que tenho que trabalhar para que isso seja algo real dentro de mim, uma verdade dentro de mim. Para que eu tenha domínio. Alguém já errou com você aqui, queridos? Levanta a mão se alguém já errou com você. Foi bom ou foi ruim? Foi ruim, sim ou não? Sim, foi ruim. E me diz uma coisa, você está preso nessa situação até hoje? Deus abençoe que não. Deus abençoe. Porque tem gente que leva para a vida. Está lá velhinho, né? Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Porque eu era jovem ainda. Tão lindo que eu era. Vi então. Conheci uma figura. E essa figura acabou com a minha vida. E eu estou aqui hoje agora. Careca, banguela. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo, sim ou não? Então, irmão, a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então, por que você está chorando pelo leite derramado, irmão? Derramou, vai lá, limpa a pia. E conserta o que tem que consertar. Próxima vez você cuida, fica ali em cima, olhando o leite, para que ele não derrame mais. Isso é controle. Isso é domínio. Nossa, mas o leite derramou, não vou mais ferver leite. Vai tomar café preto então? Vocês estão entendendo, gente? Que isso depende de mim. Eu tenho que agir. Mano, libera o irmão. O irmão errou com você, libera ele, deixa ele ir. Às vezes você está trazendo ele amarradinho com você ali assim, você nem sabe que ele está amarrado em você. Você vê ele em tudo, né? Outdoor na rua, aquele fulano, mas é um sem vergonha. Aí tá lá, ligou a televisão, o fulano de volta. Meu Deus, cara. Fulano virou teu Deus. Isso é idolatria. E a Bíblia diz para não idolatrar. Então, irmão, vira essa página. Domínio próprio, autocontrole.
Tiago está falando que ele não culpa ninguém de fora, mas convida a refletir. Para isso, queridos, é essencial deixar que o Espírito Santo nos guie. Assim nós podemos resistir a esses impulsos e viver de acordo, irmãos, com o que Deus deseja para nós. Às vezes, irmãos, as coisas novas não chegam. Por quê? Porque você está abraçando as velhas. Quem quer coisa nova na sua vida aqui? Então largue a velha. Não é para tirar o braço aí não, fica... Amém? Amém, queridos? Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, receba as coisas novas do Senhor sobre a sua vida, porque nova criatura é você, amém, queridos? É você que é nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. E se eu estou enxertado nessa videira, queridos, então eu sou nova criatura. E então, queridos, o que ele está dizendo é que eu sou nova criatura. Ah, porque o meu irmão mudar, então daí a gente... mano, talvez teu irmão nunca mude. Talvez ele continue sendo quem ele é até o final da vida dele, não consegue enxergar. Mas isso vai fazer você parar também? Isso vai limitar você também? Isso vai fazer você sair do centro da vontade de Deus também? Pô, mas o que é aquilo que a gente fala que mais forte é o que está dentro de mim? Maior é o que está dentro de mim? Então não é. Então não é, queridos. Porque se teu irmão tem poder para te paralisar, não é mais forte o que está dentro de você. Não é. E aí que você tem que parar e refletir. Você está tendo domínio sobre você? Você está tendo autocontrole sobre as suas emoções? Está tendo controle sobre a sua vida? Porque, cara, se alguém consegue tirar você do centro da vontade de Deus, queridos, essa pessoa tem mais poder sobre a sua vida do que Deus na sua vida. Ela tem mais poder sobre você do que o próprio Senhor. Quando uma pessoa chega e fala, eu saí por causa do pastor. Irmão, você não saiu por causa do pastor, você saiu por causa de você. Saiu por causa de você, irmão. Não é por causa do pastor. O pastor não tem domínio por você, sobre a sua vida. E não pode ter, e se tiver, está errado. Está errado, queridos. É Deus que tem que ter. É Deus que tem que estar no controle. De forma prática, esse texto ele nos lembra que nós precisamos ter cuidado com o que nós deixamos crescer dentro de nós. Às vezes começa de uma forma sutil. O pastor não olhou na minha cara hoje. Pô, mas às vezes você nem sabe o que está passando na vida do pastor também, querido. Você nem sabe se o pastor está bem, está mal, como que está o dia do pastor. Mandei mensagem para o pastor não respondeu, não ama mais eu. Ô Jesus, ficou 2 azulzinhos, o pastor não me respondeu. Ah não, vou sair da igreja. Meu Deus, então, cara. Posso falar uma coisa? Sim ou não? Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Agora eu sou adulto. E por ser adulto, eu faço coisas de adulto. Se ficou 2 esquinhos, querido, o irmão te respondeu, cara, vai fazer coisa de adulto. Amém? Amém, queridos? Então, de forma prática, não deixe crescer dentro de você, queridos, coisas que não alimentam, não edificam o seu espírito, não te edificam. Tem algum problema? Ô mano, chega aqui, vem cá, vamos trocar ideia. Ô, sabe aquele dia? Pô, aquele dia você falou uma parada lá que eu não gostei. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade. Pô, não gostei da maneira que você falou comigo. Não gostei da maneira que você agiu. Mas, conseguimos nos perdoar? Sim, isso é maturidade. Isso é ser cristão. Porque, poxa, eu errei com você, você errou comigo. Mas e daí, cara? O que a gente vai fazer com isso? Vamos se arrebentar na porrada? Vamos se quebrar no soco? Vão parecer 2 tongos. Mas o que a Bíblia fala pra gente é, mano, se perdoa, né? Perdoa. Passa por cima disso daí, engole de volta e segue a vida. Vai embora, vai pra frente. Talvez você não consiga mais ter um relacionamento saudável como você tinha ali. Mas, mano, isso não significa que você não vai ter um relacionamento. Isso significa que isso vai ser algo que vai te levar... né, que vai te impedir de viver o propósito de Deus na sua vida. Então, mano,
Nós crentes fazemos o quê? Solucionamos, resolvemos o problema, colocamos nas mãos de Deus, pedimos para Deus sabedoria para falar, para colocar as coisas, né? Não é assim, ei, chega já dando porrada, pá, e senta a mão na cara e fala, não, nós somos crentes, vamos lá, Hayug, né? Dá uns golpes crentez ali, né? Solta uns gritos em línguas, né? Dá uns golpes ali na nuca do irmão. É porque se você visse como eu era antes, larga a mão dessa frase, velho. Tá querendo lembrar do passado por quê? Tá querendo ressuscitar isso na sua vida por quê? Não é o que você era, é o que você é. É o que você é, irmão. É quem você é. Quem você é? Responde para você quem você é. O que você é. Hoje eu sou uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito em mim. E mesmo nos dias mais difíceis, os dias mais ruins, eu peço para que o Espírito Santo me ajude a vencer as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades. E o Espírito Santo me ajuda. Queridos, Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: as obras da carne são manifestas. Ou seja, elas estão manifestas. As obras da carne, elas já estão manifestas, irmãos. Elas não irão se manifestar, elas já são manifestas. E quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então ele está falando que tudo isso aqui já é manifesto. Essa é a nossa natureza, queridos. Vamos lá, e esse é o lixo que está sobre nós. Mas daí, queridos, nós recebemos da graça do Senhor. E o Senhor, Ele nos concede, queridos, o direito de nos redimir. Aí então o Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele começa a trabalhar em nós. E ele fala, sabe esse desejo que você tem da imoralidade? Então isso aqui não agrada a Deus. Aí você fala, bom, se não agrada a Deus, eu não quero mais fazer. E você passa a tomar decisões, ter atitudes que você não vai estar mais envolvidos em imoralidade sexual. Assim é também, queridos, quando você se depara com situações de libertinagem, de impureza, de idolatria, de feitiçaria, de ódio. Mano, crente, eu tenho ódio. Meu, é o capeta. Tem um ódio. Ô, mano, irmão, pare, você é crente, cara. Você é crente, velho. Deixa eu te lembrar disso, vou falar mais uma vez. Você é crente, você é cristão, amém? Amém, querido, você é cristão, lembre-se disso. Pare na frente do espelho e diga, eu sou cristão. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu recebi o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então agora eu não fico mais por aí andando. Isso eu andava fazendo assim quando eu estava possuído por um monte de demônio. Mas agora eu sou curado e sou liberto. Amém, queridos? Fui restaurado, fui restituído, fui redimido. Fui liberto das minhas escravidões, estou sendo transformado dia após dia, estou sendo cuidado pelo próprio Espírito de Deus, todos os dias. Aí ele continua, discórdia. No meio dos crentes tem discórdia, queridos? Então é a natureza humana manifestando no meio dos crentes, sim ou não? Sim ou não? Então, para você eu digo autocontrole, domínio próprio, ciúmes. O pastor gosta mais dele do que de mim. Nossa, cara, larga a mão disso. Pare com isso, velho, que isso? A gente tem que parar com isso. O pastor faz mais foto com o João do que com o Pedro. Ô, irmão, quer bater uma foto? Vamos ali, a gente faz. E tá tudo bem. O pastor não me chamou para ir lá. Para com isso, meu. Quer andar com a gente? Manda uma mensagem. Tá tudo bem. Tá tudo em ordem. Agora ficar de ciúminho, mano, isso daí é coisa de uma pessoa que está manifestando a obra da carne. A pessoa que vai falar outra coisa, né? Não é não. Uma pessoa que está manifestando a obra da carne.
Ciúme do pastor, irmão, pare com isso. Vai ter ciúme da tua esposa, vai ter ciúme do teu marido, e nem deles, pare também desse tipo de coisa. Confia, Deus está no controle. Não olha para o meu marido, não. Não é. Cuidar, zelar é uma coisa, mano. Ficar ali nessas piras louca. Isso daí, cara, é quando a gente não tem domínio próprio. Quando a gente não tem autocontrole. Quando a gente duvida da nossa capacidade. Quando a gente duvida da gente. Eu era uma pessoa doente, cara. Eu tinha muito ciúme da Simone. Se a Simone não... Porque assim, queridos, eu vivia uma vida de libertinagem, de moralidade sexual. Eu vivia uma vida de impurezas, de idolatria, de ódio, de discórdia, de ira, de egoísmo, de dissensão. Então eu achava que todo mundo era igual a mim. E quando a gente direciona muito isso para a vida de alguém, queridos, provavelmente isso é muito forte dentro da gente ainda. Porque eu olhava para a Simone e achava que a Simone estava fazendo o que eu fazia. Aí, cara, tipo, eu responsabilizava ela, não atendeu o telefone. Onde você estava? Com quem que você estava? Ué, tá falando com quem? Quem é esse fulano? Quem é esse Beltrano? Meu Deus, quase matava a pessoa, cara. Quase, sabe? Deixava a pessoa assim, era um abuso emocional. Uma violência emocional. Você mata a pessoa que está do teu lado. Por quê? Porque não tem domínio, não tem autocontrole. Um dia eu peguei e entreguei nas mãos de Deus. Senhor, foi o Senhor que me deu essa mulher. Então, cara, eu confio que o Senhor... Deus é mais, amém? Deus é mais? Sempre foi e sempre será, amém, queridos? Então, irmão, se Deus é mais, cara, você acha que Ele vai te dar qualquer coisa? Você sendo filho dEle, vai pôr qualquer coisa do teu lado? E se pôs alguém meio treta do teu lado, Ele vai mudar, vai transformar e vai fazer ser perfeito para você. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Fala Jesus. Glória a Deus. Porque, cara, às vezes a gente está fazendo isso dali, por quê? Porque é a obra da carne sendo manifesta em nós. Egoísmo. Sou eu, minha dor, meus problemas, minha vida. Cara, Deus nos ensina a ser altruístas, irmãos. A se preocupar, sim, com a vida das pessoas, a cuidar da gente, mas a ter preocupação, um cuidado. E obrigado, gente, eu recebi um monte de mensagens de vocês, de pessoas. Pastor, você está bem? Como que você está? Melhorou? Glória a Deus, cara, que Deus abençoe muito vocês. Eu fico muito feliz de poder ler uma mensagem assim de alguém que, poxa, pensou, se preocupou, orou e tal. E, cara, está tudo bem. E aqueles que não mandaram mensagem, mas oraram, está tudo bem. Se você não pôde orar e nem mandar mensagem porque não sabia, está tudo bem também. Amém, queridos? Fica na paz, não tem problema. Agora imagine se eu ficasse aqui, mano. Fulano não me mandou mensagem. Estou com ódio dele. Tá louco, né, gente? Tem que parar de meninice, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. A gente tem que se comportar como pessoas adultas, queridos. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Tem hora que a pessoa pode, tem hora que a pessoa não pode. E tá tudo bem, né? Quando a gente começa muito assim, você tem que ser, você tem que fazer. Cara, tome cuidado com isso, cara. Você está sendo autoritarista na vida de alguém. As pessoas, elas fazem, queridos, aquilo que elas conseguem. Às vezes elas não conseguem ir mais longe. Por quê? Porque estão vivendo outro momento na vida delas. E isso é ruim? Ou é bom? Cara, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ter sabedoria de entender isso. Então, queridos, esse texto ele nos fala sobre obras da carne, que são atitudes, são comportamentos que vão contra a vontade de Deus, e eles nos afastam do Senhor. Esses atos incluem desejos egoístas e ações prejudiciais, como todos aqueles que nós destacamos aqui agora, queridos. Esses pecados refletem a nossa natureza. Esses pecados, queridos, eles estão bem longe. Dá um tempo para mim. Amém, queridos? Falei para vocês, né? A boca vai secando, vai secando. Eu tomei 2 injeções doídas pra caramba, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, eu tenho que escolher qual dor eu vou sentir. Ou eu sinto a dor aqui, ou eu sinto a dor da injeção.
eu falei, eu vou sentir a dor da injeção, amém? Ontem eu senti a dor da injeção, fiquei de boa até de madrugada, hoje de novo a dor da injeção, mas amém, faz parte do processo, amém, queridos? Eu não estou falando isso porque vocês tenham pena de mim, não, só estou falando isso para compartilhar com vocês que eu preciso dar uma paradinha e respirar e molhar a goela. Vocês falam goela ou é só eu que falo goela? Quem fala goela aqui? Vou dar uma olhadinha na goela. Da onde surgiu isso, né, cara? Quem que falou, né, que a garganta é goela? Quem que foi a pessoa que imaginou isso? Né? Imagine só. Queridos, então o texto ele nos alerta que aqueles que vivem segundo essas obras, eles não herdarão o reino de Deus. Então as pessoas, cara, que elas estão sujeitas a viver debaixo das suas emoções ou da sua manifestação carnal, ela não herda o reino de Deus, porque ela não consegue chegar lá, ela vai ficar pelo caminho, ela não vai conseguir, querido, chegar ao final dessa linha. Ela pode até começar, mas não vai conseguir, ela vai parar, ela vai ficar pelo meio do caminho, porque ela se prende em alguma dessas coisas. E cara, e como isso é forte na vida das pessoas. Então, nós somos chamados, queridos, a viver, sermos guiados pelo Espírito, deixando essas práticas de lado. Nós estamos sendo convidados a exercer isso em nossas vidas. Queridos, Marcos 7, 21, 23 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ele está falando de algo, queridos, ele está, na verdade, escrevendo o que a gente acabou de ler ali em Gálatas 5,19, está sendo escrito em Marcos 7, 21, 23, de uma forma diferente, contando a mesma história. Cara, aquilo já é manifesto, ele vem de dentro da gente, então não é algo que eu recebi externo. Eu recebi de alguém transmitiu para mim. Cara, não é um vírus, isso é carnal, é a natureza humana. Nós nascemos já, propícios a desenvolver isso. Só que o Senhor nos concede o Espírito Santo para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito e com o fruto do Espírito calar isso em nossas vidas, paralisar isso. Jesus ele está explicando que o que realmente contamina uma pessoa não é algo externo, mas o que vem do coração, ou seja, pensamentos e desejos que levam a ações pecaminosas, irmãos. Começa assim com um pensamento, ele nos chama a refletir sobre o estado do nosso coração e buscar transformação. Nós refletimos, cara, eu tenho que olhar para mim e falar assim, cara, eu preciso trabalhar isso na minha vida, eu tenho que mudar isso. Às vezes a gente fica apontando o dedo, queridos, querendo responsabilizar as pessoas pelo que a gente está vivendo, mas irmão, pare de fazer isso e passe a olhar para você, como que eu colaboro para que isso aconteça? Quais são as minhas atitudes que estão colaborando para que isso aconteça? Todo mundo me persegue, mas por que todo mundo te persegue, irmão? É que eu sou lindo. É. Por que todo mundo te persegue? Comece a perguntar isso para você. Será que você não está dando liberdade para que isso aconteça? Será que você não tem que mudar o teu comportamento, as tuas atitudes para que isso não aconteça mais? Então, queridos, nós precisamos refletir sobre o estado do nosso coração e buscar transformação, buscar em Deus. Amados, nós devemos entregar as nossas vidas a Deus. Quem que tem que estar no controle, queridos? Quem que tem que estar no controle? Fale bem forte, quem? Deus. Deus tem que estar no controle. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Romanos 11, 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu fui mais rápido agora que você, João. Cara, Romanos 11, 36 ele está dizendo que tudo no universo vem de Deus. Todas as coisas são de Deus e acontecem pelo poder de Deus e existe para cumprir o propósito de Deus. Em outras palavras, queridos, Deus é o início, Deus é o meio e Deus é o fim. Deus é tudo. E por isso Ele merece toda a glória e todo o reconhecimento para sempre. Então, quando eu reconheço quem é Deus, eu já estou
dando o meu primeiro passo para poder fazer Deus assumir o controle da minha vida. Então, queridos, esse versículo ele nos convida a viver com gratidão e a direcionar as nossas vidas para honrar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, com isso nós podemos responder a pergunta que nós fizemos: quem deve estar no controle? É Deus. Se nós reconhecermos quem é Deus, reconhecermos o que é Deus, e confiarmos, queridos, e entregarmos nas mãos dele: Pai, essa situação, cara, me incomoda demais. Mano, põe na mão de Deus. Coloca na mão de Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Confia nele. Ah, mas eu não consigo mudar. Talvez você não vá mudar mesmo, irmão. Tem situações que você não vai conseguir mudar, mas entrega na mão de Deus, coloca na mão de Deus e fala: Pai, eu preciso de você. Assume o controle da minha vida. Assume o controle dos meus pensamentos. Eu começo a pedir para Deus assim: Senhor, deixa eu pensar o que o Senhor pensa sobre mim. Senhor, deixa eu falar o que o Senhor tem sobre mim. O que o Senhor fala sobre mim. Eu tenho que ficar pedindo, queridos, o dia e noite eu tenho que ficar pedindo para Deus me ajudar. Porque, queridos, eu também tenho as obras da carne manifestas em minha vida. E ela é muito forte. Também ficam os pensamentos ali relutando, batalhando, querendo me convencer de que, cara, é melhor lá, é só umazinha, não dá nada, vai lá, é só um videozinho, ou é só um golinho, ou é só uma bolinha. Ei, queridos, não é só isso. E não vai dar nada, vai dar sim. Vai me pôr de novo, queridos, com a cara na lama. Vai me pôr de novo, queridos, atolado, queridos, lá na sujeira dos porcos. É para lá que ele vai me levar. Ou você acha que ele vai me derrubar e me deixar bem lindinho? Ou você acha que ele vai te derrubar e te deixar bem lindinho? E vai falar para você: tadinho, caiu. Pelo contrário, irmão, vai pisar em você ainda, vai pôr o pé dele sujo sobre você. Vai te escrachar, vai te ridicularizar, vai te envergonhar. Vai querer, queridos, fazer de você um fantoche na mão dele só para mostrar: viu como que funciona com aqueles que querem lutar contra mim? Com aqueles que não querem fazer a minha vontade? É isso que ele vai tentar. Mas daí, queridos, é essa hora que você vai falar assim: ei, aquele que está no controle da minha vida é o meu Deus. Aquele que domina a minha vida é o meu Deus. Aquele que luta as minhas guerras é o meu Deus. Aquele que me levanta é o meu Deus. Aquele que me sustenta é o meu Deus. Aquele que me cura é o meu Deus. Aquele que me liberta é o meu Deus. É o meu Deus. É tudo para a honra, é tudo para a glória, é tudo para Ele. É para Ele, irmãos. É tudo para Ele. Seja honra e seja glória para Ele. Tudo tem que ser voltado para Ele. Está difícil, dê glória a Deus. Está fácil, dê glória a Deus. Queridos, a história de Nabucodonosor, ele registrada lá em Daniel. Lá em 4:17, Daniel 4:25 e Daniel 4:32. Cara, tem uma poderosa lição, irmãos. Uma poderosa lição. Daniel 4:17 afirma: a decisão é anunciada por mensageiros. Os santos declaram o veredito, para que todos os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos mortais. Ou seja, o Senhor está falando: ei, eu que levanto. É eu quem levanto. E ele fala que a decisão ela é anunciada por mensageiros, né? Os santos declaram o veredito. Queridos, isso nos ensina que Deus está no comando de tudo. É Ele quem governa sobre o mundo e nada acontece fora da sua vontade. Quando reconhecemos isso, nós percebemos que não podemos viver confiando apenas em nossa própria força. Quando você entende isso aqui, queridos, você começa a compreender que os seus braços são fracos. E você começa a entender, queridos, que Ele tem o poder. Ele tem o poder. Aí a gente vai para Daniel 4:25.
Aonde Deus fala para Nabucodonosor, e Nabucodonosor, que se você não conhece a história, ele queria que as pessoas o adorassem, ele queria ser Deus, ele tinha se colocado numa posição de Deus. Eu sou o cara, eu levanto uma estátua, vocês vão ter que me adorar agora. Aí vem um veredito para esse cara, e o veredito diz assim: você será expulso do meio dos homens, e você viverá como um animal selvagem, comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Ele está falando, queridos, ele está mostrando que Nabucodonosor teve que ser humilhado, para entender que não era ele quem estava no controle, mas sim Deus. Isso nos lembra de que quando confiamos em nossa própria força, quando nós ignoramos a soberania de Deus, nós enfrentamos dificuldades desnecessárias. Quando você está ignorando a soberania de Deus sobre a sua vida, você está passando por lutas que você não precisaria passar. Você está enfrentando batalhas que você não precisaria enfrentar. Aí, queridos, você talvez esteja vivendo o que está falando nesse versículo. Você está sendo lançado, você está sendo expulso do lugar onde Deus tem para você. Por quê? Porque o egoísmo é mais forte, a soberba é mais forte, o orgulho é mais forte. Queridos, Daniel 4,32, repete a mensagem, põe lá Daniel 4,32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passear-se-ão 7 tempos para cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Queridos, a mensagem vem de novo, a mesma mensagem. A mesma mensagem, o que ele fala ali no versículo 25, ele fala de novo no versículo 32, a mesma mensagem. Ele está falando: eu estou te levando para este lugar aonde a palavra de Deus se cumprirá sobre a sua vida. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E daí lá no versículo 32 ele traz a mensagem de novo: ei, você vai viver isso até você entender, até você compreender que passarão tempos, e até que você reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. Então, queridos, tem coisas, queridos, que vão perpetuar nas nossas vidas até que a gente reconheça que Deus é dono de todas as coisas, de que Deus é soberano, e que eu preciso renunciar o meu orgulho, que eu preciso renunciar a minha vaidade, que eu preciso renunciar o meu ódio, a minha ira, a minha falta de perdão. Eu preciso renunciar coisas, queridos. Eu preciso abrir mão dessas coisas e entregar na mão de Deus, porque é Ele quem me levanta, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me supre. Ele pega o reino dos homens e os dá a quem quer, e se Ele quiser dar a mim, Ele vai dar, queridos. Mas eu preciso reconhecer que Deus é Senhor. Eu preciso reconhecer que Deus, queridos, Ele é soberano. Quando nós aceitamos que Deus está no controle e nos submetemos à sua vontade, nós encontramos paz, nós encontramos o propósito em nossas vidas. É esta hora, queridos, que nós enxergamos o caminho. É nessa hora que nós vemos o propósito de Deus à nossa frente. É nessa hora que a gente fala: Deus, eu entendi. Eu entendi. Agora eu entendi. A história de Nabucodonosor nos ensina que Deus, Ele é soberano e tem poder de dirigir as nossas vidas. Eu fiquei 10 anos lutando, queridos, contra uma droga que me dominou, me escravizou, me ridicularizou, me humilhou, me fez ser um animal. Um animal, eu era um animal. Eu era tipo um animal selvagem, eu era esse cara que estava comendo como os bois. Nas madrugadas, estava ali sendo molhado pelo orvalho, escravizado, ridicularizado, humilhado, apanhando na cara. Quantos tapas na cara eu tomei, quantos tapas na cara eu tive que tomar, de bandido, de polícia, porque eu não reconhecia a soberania de Deus e não queria me curvar ao Senhor. Não queria me curvar, não queria me entregar ao Senhor. Eu queria lutar com as minhas próprias forças. Achava que eu precisava mais daquilo do que o meu próprio Deus. Mas um dia, queridos, o joelho dobrou. Oh, Senhor.
Um dia a língua confessou. Um dia da minha boca saíram palavras de que Ele é o meu Senhor. E a partir desse momento, queridos, então eu comecei a entender o que é entregar nas mãos de Deus. Porque eu não podia fazer nada, eu não tinha como vencer aquilo. Eu não tinha como mudar aquela história, a minha vida estava totalmente destruída. Mas as coisas foram começando a acontecer. Não foi quando eu entrei na igreja, foi o dia que eu aceitei Jesus. Foi o dia que eu falei para Jesus: Jesus, mora em mim, faz morada aqui. Nesse dia as coisas começaram a acontecer. Nesse dia as coisas começaram a ser mudadas. Mas eu ainda passei por muita humilhação, passei por muitas situações. Fui ridicularizado muitas vezes depois que eu aceitei Jesus, queridos. Eu tomei muitos tapas na cara depois de vir para a igreja. Mas e daí, queridos? Um dia um cara falou para mim assim, falou: Marcelo, se você não aguentar que o irmão da igreja aponte o dedo na tua cara, se você não aguentar que um irmão da igreja te confronte e põe o dedo na tua cara, imagine o dia que você estiver lá na rua que o diabo pôr a mão na tua cara e ele vai te derrubar de volta. Esse dia eu entendi uma coisa, queridos, que eu iria passar sim lutas dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Eu ia passar lutas sim dentro de casa, com os meus irmãos, com as pessoas que caminham junto com você, as pessoas que sentam à mesa com você, as pessoas que te chamam de amigo, as pessoas que te chamam, falam: eu amo você. E de repente, querido, você começa a apanhar. De repente você começa a tomar tapa, começa a tomar chute. Mas aí, queridos, eu começo a lembrar da palavra de que Deus é o Senhor de todas as coisas. E se toda a situação que eu vivi serviu para eu chegar até aqui, então valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Valeu a pena passar pelo dia ruim, valeu a pena passar pela traição, valeu a pena a ser caluniado, ser difamado, valeu a pena, porque quem me sustenta é o meu Senhor, quem me deixa de pé é o meu Senhor, quem me deixa, queridos, caminhar, quem me conduz é o meu Senhor. É Ele, queridos. Este é o convite para confiar plenamente em Deus. Queridos, Romanos 8,13 diz que se a gente viver de acordo com a carne, nós morreremos, mas pelo Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo. Se o Espírito Santo fizer morrer, queridos, na manifestação da obra da carne em nossas vidas, então nós viveremos. Então nós viveremos. E Ele está falando, queridos, de algo eterno, irmão. Ele está falando de algo, queridos, que é para sempre. Paulo, queridos, ele nos encoraja. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Queridos, poder, Ele está falando sobre a força que Deus nos dá para enfrentar desafios, fazer a vontade dEle. Nós não estamos sozinhos, irmão, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo te fortalece. Ele fala de amor. Deus nos dá a capacidade de amar os outros de forma genuína, de forma altruísta, mesmo em situações difíceis. Esse amor reflete o caráter de Cristo. Então, irmão, põe em prática. Põe em prática. Porque o Espírito Santo, Ele te concede isso. Ele te dá isso de presente. E através do Espírito Santo que você vai amar, não através de você.
É através do Espírito Santo em você que você vai perdoar, que você vai abraçar, que você vai falar assim: irmão, me perdoa, eu tive um pensamento ruim, eu agi de uma forma equivocada, me perdoa, eu me senti traído por você, eu me senti frustrado, eu me senti magoado, eu me senti ridicularizado por você, mas me perdoa, eu libero perdão sobre a sua vida também, porque o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo, ele me ajuda a ter domínio próprio, o Espírito Santo me ajuda a ter autocontrole. E ele também fecha com equilíbrio, é traduzido como domínio próprio, a habilidade de controlar, queridos. A habilidade de controlar as nossas ações, as nossas emoções, as nossas decisões, vivendo de maneira sábia. De maneira sábia, irmão. De maneira inteligente. Cara, as pessoas não são nossos inimigos são, queridos, os enviados de Satanás, demônios, principados, potestades. A Bíblia diz que essa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas é, queridos, contra principados, contra potestades, contra toda a força espiritual do inferno. A tua luta, queridos, é contra Satanás, não é contra o teu irmão. O domínio próprio é um fruto do Espírito, queridos. Para fechar, irmão, o domínio próprio ele é essencial para resistir à cobiça da carne, dos olhos e ao orgulho da vida, como nós aprendemos em 1 João 2,16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Provém do mundo. E o Espírito Santo, ele te ajuda a vencer. Ele te ajuda a passar. A ausência de autocontrole tem causado grandes problemas nas igrejas. Tem derrubado muitas pessoas, querido. Muitas pessoas estão indo para imoralidades sexuais, para o abuso da graça. É onde você começa a se apoiar na graça para defender, para desculpar, para arrumar desculpa em relação ao que faz. Ah, eu sou perdoado, não dá nada eu fazer isso. Não dá nada eu fazer aquilo. Queridos, você já recebeu de graça, isso é um presente de Deus para você, mas não significa que você tem que se viver no pecado. Deus ama você, queridos, mas Ele não concorda com o teu pecado. Ele não concorda com aquilo que te afasta dEle. Mas Ele te ama incondicionalmente, Ele te deu a graça. A graça, queridos, é o sacrifício de Cristo naquela cruz, onde Ele morreu, onde o sangue dEle foi derramado, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Os nossos pecados foram pagos naquela cruz, queridos. Mas isso não significa, queridos, que nós temos um cartão de crédito, que podemos ficar pecando depois que aceitamos Jesus. Nós precisamos se converter, igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos converter, nós precisamos entregar verdadeiramente as nossas vidas a Jesus, e falar: Jesus me cura, Jesus me liberta, tira esse sentimento ruim de dentro de mim, tira esses pensamentos ruins de dentro de mim, muda a minha história, muda a minha vida. Queridos, a chave para o domínio próprio é dar controle a Deus. Dê o controle a Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Dê o controle a Ele, deixa Ele cuidar de você. Permaneça em Cristo, irmãos. Permaneça em Cristo, nós estamos falando isso, queridos, desde o começo do ano. Permaneça, 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 porque você vai precisar durante toda essa caminhada, queridos, durante todo este ano, irmão, para que o fruto do Espírito, queridos, seja manifesto em você, para que o Espírito Santo te conduza. Você vai precisar, irmão, porque Deus está fazendo uma obra tão grande no nosso meio, tão grande no nosso meio, e aonde tem sujeira, queridos, vai cair. Aonde tem sujeira, queridos, vai cair. Irmãos, para que a gente não precise passar a viver o que Nabucodonosor passou. Para que eu e você não precisemos viver, queridos. Para que eu e você não precisemos ser retirados do lugar aonde nós estamos, queridos. E viver, queridos, como um animal selvagem. Como alguém, queridos, que vive aí, abandonado e largado. Então Jesus, Ele está falando para nós desde o começo do ano: permanece em mim, porque eu te capacitarei. Permanece em mim, porque eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Mas ei, irmãos, está na hora de se arrepender. Está na hora de reconhecer que nós somos pecadores e somos falhos.
E precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos que o Senhor opere o milagre em nossas vidas. Precisamos que o Senhor venha com a mão poderosa dele sobre nós. Por isso que nós começamos cantando no início desse culto, queridos. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nós declaramos tanto, tu és santo, 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 santo. Esse é o primeiro passo, queridos, quando nós conseguimos nos dobrar, nos prostrar diante do Senhor e falar: tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Quando eu chego para Deus e falo: só tu és santo, eu estou reconhecendo, queridos, que Ele é o único. Ele é o único santo. Eu sou pecador. Eu sou pecador e preciso da ajuda do Senhor, para que eu consiga acessar este lugar, esse santo lugar. Eu preciso da ajuda dele para chegar neste lugar. Oh, santo, do Yadrabassore de Arabase. Começa a declarar para ele que ele é santo, queridos. Começa a declarar para ele: nós não viveremos aquilo que Nabucodonosor precisou viver. Porque hoje nós estamos nos redimindo. Hoje nós estamos nos quebrantando diante do Senhor. Hoje nós estamos nos humilhando diante de Deus e falando: é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor, tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, tu és o mesmo amanhã. É o Senhor quem cuida de tudo na minha vida. É o Senhor quem cuida de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Eita glória, rebaçou de adrabacê. Oh santo, santo, lerere arabaçou de adrabacê. Santo. Queridos, eu quero te convidar a ficar de pé e fazer uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que te ajude a vencer, que o Senhor te ajude a enxergar os teus pecados, que o Senhor te ajude a reconhecer as tuas falhas, e que você possa nessa noite colocar diante do Senhor quem você é de verdade, quem você é verdadeiramente, sem mentiras, sem falsidade. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você repita uma oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Eu Deus, creio que tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz por e mim. que o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite E esta noite eu declaro: eu declaro: tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Salvador tu és o Salvador da minha vida. da minha vida. Amém. Amém. Queridos, eu quero fazer mais uma oração. Essa oração você não precisa repetir, mas você pode refletir sobre ela. E você pode ir pedindo para que Deus venha trabalhando, Deus venha agindo, mudando e fazendo o que tem que fazer na sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós passamos há dias, Senhor, falando sobre o fruto do Espírito em nós. Nós aprendemos, Pai, sobre cada uma das características do fruto do Espírito. Algumas delas, Pai, hoje talvez a gente nem lembre mais do que foi falado. Mas, Senhor, se o Senhor puder nos ajudar, Pai, a lembrarmos de quem somos, a lembrarmos, Pai, de quem nós nos transformamos quando nós não estamos diante da Tua presença, quando nós não estamos perto de Ti. Mas eu quero pedir também a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a enxergar quem nós somos quando estamos próximos de Ti. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós podemos viver a Tua vontade, os Teus planos. Querido Deus, toca as Tuas mãos sobre a vida dos meus irmãos nessa hora. Gera dentro de nós aquilo que precisa ser gerado para que a gente possa vencer, Pai.
vencer, Pai, tudo aquilo que nós temos permitido, tudo aquilo que nós temos dado legalidade a Satanás. Nós temos permitido, Pai, que o diabo sente ao nosso lado, Pai, caminha ao nosso lado, ande com a gente, mesmo nós sendo cristãos, Pai. Nós estamos permitindo que Satanás entre nas nossas casas, nós estamos permitindo que Satanás entre, Pai, nos nossos trabalhos, dentro da nossa igreja, Senhor. Nós estamos convidando demônios a entrar com a gente, Senhor, a vir ao culto com a gente. Mas, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço essa noite que o Senhor nos ajude a enxergar, Senhor, toda a legalidade que temos dado. Nós como igreja, Senhor, pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão, Pai, pela liberdade que damos, Pai, ao diabo, Pai, para agir em nossas vidas. Pai, nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo está dizendo para nós, não faça isso, e a gente faz. Quando o Espírito Santo está dizendo para nós, não pense isso, e a gente pensa. Quando o Espírito Santo está dizendo para nós, não falar sobre as outras pessoas, e nós estamos falando. Quando nós estamos difamando, quando nós estamos criando contendas, dissensões. Ó Deus, nos perdoa, Pai, pela imoralidade. Nos perdoa, Pai, pela ira, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por cada um dos pecados, Pai, que temos dado liberdade a Satanás agir em nossas vidas, Senhor. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa pela impureza dos nossos pensamentos, pela impureza dos nossos sentimentos, nos perdoa pela libertinagem, Senhor, nos perdoa pela idolatria, Senhor. Ó querido Deus, nos perdoa quando colocamos pessoas em lugares nas nossas vidas, em nossos corações, que deveriam pertencer a Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, pela feitiçaria, que às vezes, Pai, nós estamos agindo sim como pessoas, Pai, que criam encantamentos, que criam manifestações, Pai, manifestações de feitiçaria, Deus. Pai, nos perdoa pelo ódio, nos perdoa, Pai, pela discórdia, Deus. Em nome de Jesus, nos perdoa pelo ciúme, Senhor, pela ira, nos perdoa pelo egoísmo, Jesus. Senhor, nos perdoa pelas dissensões, pelas facções, pela inveja. Nos perdoa pela embriaguez, Pai, pelas orgias. Nos perdoa, Pai, pelos pecados que temos cometido, Senhor. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos perdão essa noite, Pai. Nós fechamos essa série, Pai, pedindo a Ti perdão, Senhor. Perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que agimos de formas impensadas, de formas descontroladas, de formas irracionais, Senhor. Nos perdoa, Pai, quando nós sentamos as rodas, Pai, e acabamos, Pai, sendo instrumentos na mão do diabo, Pai, para criar contendas. Ó, querido Deus, nos perdoa, nós sendo crente, Pai, nós sendo cristãos, Pai, nós permitimos que da nossa boca saia fofoca. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, porque às vezes a gente deixa que as emoções que nós temos, os sentimentos que nós temos, Pai, elas se manifestem sobre a vida de outras pessoas, e nós acabamos, Pai, sendo pedra de tropeço, Deus. Ó querido Deus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Ajuda-nos a termos controle sobre as nossas emoções. Ajuda-nos, Pai, a ter domínio próprio, Pai, sobre as nossas palavras. Nos perdoa, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, santo, santo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Oh, santo. Lerere arabaçô de canto e adrabaxe. Santo. Santo.
Santo, Santo, eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo, 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 santo Deus. Oh, santo. Tu és santo, Santo. Oh, santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nós precisamos de libertação, precisamos ser libertos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de coisas que nos aprisionam. Talvez aquilo que te aprisiona nesse tempo não seja igual te aprisionava lá atrás. As coisas que Deus me mostrou não tem nada a ver com o uso de droga, não tem nada a ver com o uso da cocaína e do crack. Mas Deus me mostrou coisas que eu precisava corrigir na minha vida. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu quero estar na tua presença. Eu não quero me afastar desse lugar, Senhor. Eu não quero voltar para onde eu saí, do lugar de onde eu saí. Eu quero ficar aqui, Pai. E eu orei muitas vezes e falei para Deus: Senhor, a igreja é tua, não é minha. As vidas são tuas, não são minhas. Não me deixe achar que eu sou dono, não me deixe achar que eu fiz alguma coisa, porque eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor. É Ele que está no controle, é Ele que cuida de todas as coisas. Nós não somos bons. Nós somos pessoas carentes da presença do Espírito Santo para poder manifestar o fruto do Espírito bondade, o fruto do Espírito benignidade. Porque nós podemos ser pessoas más fazendo bem, assim como nós podemos ser pessoas boas sem praticar o bem. Então, irmãos, às vezes aquilo que nós estamos fazendo não reflete quem nós somos.
Nós só estamos sendo movidos por um momento ou por alguma coisa que nós acreditamos ser o essencial naquela hora. Mas a partir do momento que a gente começa a perguntar para Deus: Senhor, me mostra com os teus olhos, deixa eu enxergar os teus olhos sobre minha vida. Aí Deus começa a te mostrar, queridos. Deus começa a mostrar situações onde você tem que corrigir, onde você tem que mudar. Aí eu comecei a entender, queridos, que sim, eu precisava mudar meu comportamento, eu precisava mudar minhas atitudes em relação às pessoas. Então, irmãos, muitas vezes eu não agi bem com as pessoas. E algumas pessoas ficaram pelo caminho, sim, porque se magoaram comigo, que se ofenderam comigo, porque eu não fui sábio nas minhas decisões, eu não fui sábio nas minhas escolhas, eu não fui sábio nas minhas atitudes. Mas eu pedi para Deus: Pai, me mostra, porque eu quero me arrepender, eu quero me corrigir, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor. E Deus me deu a oportunidade de me arrepender dos meus pecados. Por isso que eu pedi tanto para Deus: eu quero estar nesse culto, porque a gente vai falar algo, queridos. A gente vai falar algo assim que Ele liberta as nossas vidas, se a gente entender. Ele transforma as nossas vidas. Então nós precisamos entender sim que a gente errou. Talvez algumas pessoas tenham ficado para trás porque você errou com ela. Ela errou em pôr expectativa em você? Sim, errou também. Mas talvez eu pudesse ter um domínio diferente, um controle diferente das minhas atitudes, das minhas emoções. E talvez eu pudesse ter dado um suporte que eu não dei, uma resposta que eu não fiz. Por quê? Porque em algum momento eu não fui uma pessoa legal. Mas eu quero ser, e eu estou lutando para ser, estou batalhando para ser. E é isso que eu e você precisamos encontrar, irmãos. Encontrar este lugar onde nós somos melhores do que nós éramos ontem. Talvez você não esteja ainda no lugar onde Deus preparou para você. Talvez você esteja longe deste lugar. Talvez você não esteja agindo da maneira que você precisa agir. Mas, querido, você está se movimentando, você está indo, você não está parado. Você não está parado naquele lugar e Deus está trabalhando. E, irmãos, me desculpa o horário, mas a gente precisava falar, a gente precisava passar por esse culto, a gente precisava viver tudo isso que a gente viveu aqui hoje. A gente precisava, e esse culto foi preparado para mim e para você. É para mim e para você, cara, e nós fomos escolhidos, separados para Deus por estar aqui hoje. Então, irmãos, pede para Deus: Senhor, eu quero. É eu que quero. Ah, o irmão lá não tá, o irmão não fez, o irmão isso, cara, não, Pai, é eu, me perdoa. Me perdoa, Pai. Me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pela minha falta de controle, me perdoa pela minha falta de amor, me perdoa pela minha falta de bondade, me perdoa pela minha falta de benignidade, me perdoa, Senhor. Deixa Deus trabalhar, queridos, deixa Deus mover, deixa Deus fazer. E hoje eu estou tão feliz porque eu sei que Deus me perdoa, assim como eu sei que Deus te perdoa, assim como eu sei que nós somos perdoados. Essa igreja é perdoada. Bola de Neve, Rio Branco do Sul, Bola de Neve, Almirante Tamandaré, nós somos perdoados. Nós fomos perdoados, nós somos perdoados. O Senhor, Ele derramou o seu sangue naquela cruz, Ele deu a vida dEle naquela cruz, para que eu e você fôssemos perdoados. E então, queridos, debaixo dessa palavra, nós podemos crer que nós somos perdoados. Oh, lere cantoriarabaxê. Santo Deus, somos perdoados, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora, Pai, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo esteja nos visitando, esteja nos alcançando, esteja ministrando, Pai, individualmente cada um de nós. Deus, oh, derebaço, tihadrabaxê, cantoriarabo. Oh, Santo. Pois eu sei que santo és. Deus, 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 Deus.
Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo, 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 santo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos a ti. Agradecemos a ti, Pai, por esse dia. Obrigado por este culto. Obrigado por esta palavra, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Uma palavra forte. Uma palavra que veio de confronto, Pai, a cada um de nós. Uma palavra, Pai, que bateu em muitas áreas das nossas vidas. Mas nós engrandecemos o teu santo nome e te agradecemos, Pai. Porque o Senhor é santo, Deus. Santo, 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 santo. Receba a adoração, nosso louvor. Receba as nossas palmas, Senhor. Toda a honra e glória seja dada ao teu santo nome. Amém, amém, amém.